Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando, mais uma vez, para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero estudar o Salmo 15 e o tema será: quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Nós vamos, dentro do Salmo, dar resposta para essa pergunta. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler o Salmo de número 15. Eu quero ler o versículo de número 1. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Baseado nesse versículo, eu quero usar a primeira frase e a primeira pergunta deste salmo para compartilhar com vocês uma palavra. O versículo que li tem como tema isso: quem habitará no teu tabernáculo? Este salmo é um belíssimo salmo escrito por Davi, que mostra as qualidades do verdadeiro cidadão dos céus. Ele vai mostrar aqui, ele vai inclusive listar algumas virtudes que nós, como cidadãos dos céus, se é que somos, precisamos ter. Por que disse se é que somos verdadeiro cidadão dos céus? É porque aqui tem algumas características que vai mostrar realmente se somos ou não somos. Então esse salmo, ele tem a capacidade de avaliar as nossas atitudes, os nossos atos, o nosso comportamento. E é justamente sobre essa questão que nós vamos tratar. Então, eu posso dizer ser um cidadão do céu e não ser. Eu posso me auto-enganar dizendo que sou um cidadão do céu e não ser. E baseado em que digo isso? Baseado no texto. Porque o texto, o salmista, ele inicia fazendo essa pergunta. Ele repete a ideia. Primeiro ele diz: quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? E aí ele repete, ele prolonga, ele amplia a pergunta: quem habitará no teu santo monte? Ele está falando, naturalmente, de quem vai poder desfrutar da casa que Deus preparou para cada um daqueles que servem a Ele na eternidade. E aí, a partir do versículo de número 2, ele vai mostrar quem é que vai entrar, quem vai habitar no tabernáculo do Senhor, fazendo alusão ao céu. Primeiro, aquele que anda em sinceridade. A primeira virtude que Davi vai destacar e que o verdadeiro cidadão do céu precisa ter como característica de uma pessoa transformada, de uma pessoa salva, liberta e, acima de tudo, que vive para Jesus, é ter essa virtude, que é andar em sinceridade. Então vamos pensar sobre isso. O que é andar em sinceridade? Andar em sinceridade é você ter nas suas atitudes, no seu comportamento, nos seus negócios, na sua relação social com as outras pessoas, sinceridade. Todo relacionamento que é baseado na sinceridade é característico de um cidadão do céu. Ao contrário disso, uma pessoa que não anda em sinceridade, e é muito comum a gente ver isso, não é? É bem provável que você, como eu, conheça pessoas que na frente ele fala uma coisa, às costas ele fala outra.
na igreja, quem convive dentro da igreja, existe isso? É claro que existe. Pessoas que às vezes na frente ele demonstra ser uma coisa, mas nas costas ele mostra outra. Essa pessoa é sincera? Não é. E se a pessoa não consegue andar em sinceridade, é um problema. Porque a pessoa pode estar se auto-enganando, a pessoa pode estar tampando o sol com a peneira, dizendo ser uma coisa que na verdade não é. Então eu gostaria que você refletisse, porque antes de ministrar essa palavra a você, eu já refleti sobre ela. Será que eu sou uma pessoa sincera? Antes de te perguntar, pergunto para mim, será que eu sou sincero? Se a minha palavra, se a minha fala, se o meu comprometimento com Deus e com as pessoas é baseado na sinceridade ou eu não sou sincero? Depois de perguntar para mim, pergunto para você. Você tem convicção de que você é uma pessoa sincera? Porque o verdadeiro cidadão do céu é. Depois dele mostrar essa característica, ele vai falar uma outra coisa. Aquele que pratica a justiça. Além de andar em sinceridade, a pessoa precisa praticar a justiça. E aqui eu preciso entender essa expressão praticar a justiça. Ser justo na linguagem da Bíblia é, acima de tudo, você ter sido alcançado pela justificação do Senhor. Justiça, não é? Não pode, no parâmetro bíblico, não pode ser considerado como a do mundo. Essa justiça é muito superior. Essa justiça aqui é quando você tem a capacidade de viver uma vida piedosa, consagrada, justa e dedicada ao Senhor. É como se você tivesse sido justificado para o Senhor. Não é mérito humano, mas é de Cristo. E a partir dessa justificação, você consegue ser justo. Então é muito comum a gente chamar, as pessoas chamarem os outros de ímpio. Porque o ímpio é o contrário do justo. O justo e ímpio, é muito comum você ver essas palavras na Bíblia. Então quem é justo e quem é ímpio? Quem é justo é aquele que vive praticando a justiça. O ímpio é aquele que não quer saber das coisas de Deus. É aquele que não pratica a justiça de Deus, que é diferente, repito, da justiça do mundo. Eu não posso viver segundo a justiça do mundo, porque eu corro o risco de fazer coisas ruins que Deus não espera que eu faça. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, vamos dar continuidade à mensagem que tem como tema: quem habitará no teu tabernáculo? Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando uma palavra baseada no Salmo 15. O tema é: quem habitará no teu tabernáculo? E eu encerrei o primeiro bloco dizendo, mostrando características do verdadeiro cidadão do céu. E eu mostrei que primeiro precisa andar em sinceridade. Segundo, precisa praticar a justiça. E aí tem um terceiro aspecto que parece que está muito associado ao primeiro, mas eu vejo uma diferença. Fala verazmente segundo o seu coração. Isso quer dizer que a pessoa que está credenciada a morar no santo tabernáculo do Senhor, ou seja, que vai desfrutar da eternidade, é aquele que fala verazmente
segundo o seu coração. Por que o salmista usa essa linguagem? Preste atenção. Eu posso falar a verdade, mas daqui para fora. Sabe? Tem pessoas que ele expressa a verdade, mas ele não vive a verdade. Ele até fala a verdade, ele papagaia a verdade, mas ele não vive a verdade. Aqui está falando de você falar verazmente segundo o seu coração. Ou seja, são verdades que estão no seu coração e não só das cordas vocálicas para fora. Porque eu posso dizer uma coisa e não viver aquilo. Então eu não estou falando verazmente segundo o meu coração. E o texto diz que precisa ser segundo o coração. A Bíblia mostra o exemplo de uma moça que estava possessa de demônios, falando a verdade. Paulo chegou na cidade juntamente com Barnabé e a mulher começou, esses aí são filhos do Deus Altíssimo. E um dia, segundo dia, esses aí são filhos do Deus Altíssimo. Terceiro dia, esses aí são filhos do Deus Altíssimo. E não há verdade nisso? Eles não eram de fato filhos do Deus Altíssimo? Sim, senhores. Mas Paulo, incomodado com aquele espírito, chegou e repreendeu. Porque ela falava a verdade, mas a verdade não vinha do coração. É isso. Então eu posso, se não tomar cuidado, estar como aquela mocinha, papagaiando verdades que na verdade eu não vivo. E aqui o verdadeiro cidadão do céu, ele fala verazmente segundo o seu coração. Mas vamos continuar. No verso 3, ele vai falar algo, meus irmãos, que me dá muito temor, sinceramente, de dizer isso aqui, porque é poucas pessoas. Eu não posso dizer que nunca cometi esse erro. E é bem provável que você também. O homem, se ele não tomar cuidado, e é preciso ter coragem de admitir isso. Mas aqui, ó, às vezes você pode até fazer sem saber que você está fazendo errado. Mas se você fez, está errado. Então aqui diz assim, ó, aquele que não difama com a sua língua, esse é o verdadeiro cidadão do céu que vai morar no tabernáculo do Senhor, que vai entrar no monte do Senhor, no santo monte do Senhor. Isso aqui é muito sério, porque nós precisamos tomar muito cuidado, porque vira e mexe nós estamos falando mal das outras pessoas. Aquele que não difama com a sua língua, e aí eu já vou incluir um outro que está associado. Em seguida diz assim, ó, e não faz mal ao seu próximo. Não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo. É fácil viver isso? O que você acha? Não é. E infelizmente, amados, nós precisamos pedir perdão a Deus, porque nós às vezes erramos aqui. Alguém chega e conta uma coisa pra gente, e a gente nem sabe se aquilo é verdade. Tem pessoas que têm esse hábito, já de sair duplicando aquilo, dividindo aquilo com outras pessoas, sem saber se aquilo é verdade. E se uma pessoa conta uma mentira para você e você a tem como verdadeira? E aí você conta para uma outra pessoa, o que você está fazendo? Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou difamando com a minha língua. E eu tenho pedido para Jesus me ajudar. Eu tenho pedido para Jesus ter misericórdia de mim. E é possível que você também precise fazer essa mesma oração. Peça para Jesus te ajudar. Peça para Jesus te guardar, para que você não cometa esse erro, porque é muito triste quando você é difamado, não é? O que é difamação? É você dizer uma inverdade de uma pessoa. Mesmo quando a pessoa erra, nós não devemos ficar falando o erro da pessoa. Mas tem pessoas que elas são portadores se a Bíblia fala das boas novas, há pessoas que são portadores das más novas. É a última notícia má que existe. O camarada sabe de tudo. Tudo que é ruim das pessoas ele sabe. E ele tem prazer em falar. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com Bertrano? Ele é portador do caos. Ele gosta de falar de coisa ruim e tem dificuldade de falar das coisas boas. E muitas vezes de ser cristão. Então eu preciso ter cuidado com isso. E aqui está dizendo que o homem que é cidadão do céu, que vai morar no tabernáculo do Senhor, ele não difama com a sua língua e nem faz mal ao próximo. Meu irmão, minha irmã, vamos pensar sobre isso. Que Jesus possa me ajudar.
Que Jesus possa te ajudar a viver uma vida piedosa, que nós saibamos que o ser humano é falho, que o homem está errado. Agora, há uma coisa que a gente precisa entender dentro desse aspecto. Se eu chegar à conclusão de que eu estou errado, se eu chegar à conclusão de que a minha língua está sendo um instrumento de maldição e de morte, eu preciso pedir perdão para Jesus, eu preciso buscar arrependimento e, acima de tudo, mudança de vida, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A minha boca pode ser instrumento de bênção ou pode ser instrumento de maldição. A Bíblia diz isso. E nós precisamos tomar muito cuidado. Não faça mal ao próximo. Se você não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe. Não faça maldade. Não leve as pessoas a sofrerem por causa da sua fala. Se você não puder ajudar, repito, não faça aquilo que você sabe que vai trazer prejuízo para o seu semelhante. Essa é uma mensagem difícil de ser pregada, mas precisa. E eu tenho certeza que você tem sensibilidade do Espírito Santo e você sabe entender o que Deus está querendo nos transmitir através do Salmo 15. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, vamos concluir essa mensagem que tem como tema: quem habitará no teu tabernáculo? Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando o Salmo 15. O tema é: quem habitará no teu tabernáculo? Eu preciso encerrar essa mensagem agora nesse segundo bloco, nesse terceiro bloco. E aqui há muitas coisas, então deixa eu resumir. Eu mostrei que quem difama com a sua língua pode comprometer a sua presença nesse tabernáculo, no santo monte do Senhor. Disse também que quem faz mal ao seu próximo pode correr o risco de perder a bênção. E o versículo, para fechar ele, diz: nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O verdadeiro cidadão do céu não aceita afronta contra o seu próximo. Ele não aceita prejudicar seu próximo. Agora, o verso 4 diz: aquele a cujos olhos o reprobou. Essa palavra quer dizer o malvado, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, é algo também característico do cidadão do céu. Então vamos tentar explicar isso aqui. O que é uma pessoa que tem os olhos maus? O réprobo aqui quer dizer pessoas maldosas. Tem gente que tudo que ele vê maldade. Sabia? A maldade está nos olhos. Aqui diz: aquele cujos olhos o malvado é reprovado. A pessoa que vive só de maldade, ele olha, ele é malicioso, tudo para ele, a Bíblia diz que para o puro todas as coisas são puras, mas para o impuro todas as coisas são impuras. Então tudo começa pelos olhos, a entrada da alma é os olhos. Então os nossos olhos precisam ser bons. Porque se os meus olhos são maus, todo o meu corpo será tenebroso. Então eu não posso aceitar que os meus olhos sejam maus. Mas ao contrário, diz o texto, o verdadeiro cidadão do céu, que vai morar no tabernáculo do Senhor, ele sabe honrar os que temem ao Senhor. E
quando ele faz negócio, ele tem palavra. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Sabe que tipo de pessoa vira folha? Que hoje ele fala uma coisa, amanhã está falando outra. Ele não tem palavra. E hoje, qualquer negócio que você vai fazer, você tem que documentar muito bem documentado, tem que pôr no papel, se possível, registrar em cartório, porque é difícil. Antigamente as pessoas eram diferentes. Né? Alguns se gabavam da palavra, do nome, né? Os meus contratos eram fio no bigode, lembra essa conversa? Porque as pessoas, elas podiam até tomar prejuízo, mas se empenhou a palavra, está empenhada. Deus quer que nós tenhamos palavra, sejamos pessoas de palavra. E olha, quando você fizer qualquer negócio, procure fazer bem feito, para que você não fique mudando hoje de um jeito, amanhã de outro, e assim corra o risco de ser enquadrado dentro desse salmo. Mas para encerrar, ele diz, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O que é isso? Sabe aquelas pessoas que têm um pouquinho de dinheiro e vivem explorando os outros com juro? A Bíblia está falando, não é o pastor Isaac, não, é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo que quem é realmente cidadão do céu não fica metendo a faca nos outros. Não fica. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, quer dizer, aquele que não vive agiotando, né? Porque tem gente que agiota e aproveita o momento da pessoa que está em dificuldade e mete a faca sem dó e ganha muito. A Bíblia condena isso, querido. A Bíblia condena. É melhor você não fazer do que você fazer e cobrar com usura. E pior, muitas vezes, entre irmãos. Isso não é correto. Agora, para encerrar, diz, nem recebe suborno contra o inocente. Isso quer dizer o seguinte, essa pessoa que vai morar no céu, ela não aceita suborno. Ela não é comprada. E é fácil ser comprado no Brasil hoje. É difícil ter pessoas que realmente... Mas existe, viu? Não vai pensar que todo mundo é corrupto, apesar de estarmos num país culturalmente corrupto, nós temos hoje uma cultura de corrupção no Brasil. Porém, eu creio que existem pessoas honestas, pessoas sérias, pessoas que não são subornadas, que não aceitam serem compradas. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil. Pessoas que por causa de dinheiro vendem até a mãe. E isso não é papel de um verdadeiro cidadão do céu. A Bíblia diz que o verdadeiro cidadão do céu, aquele que vai morar no tabernáculo do Senhor, ele não aceita ou não recebe suborno contra o inocente. E aí, sabe de que forma que o salmista termina? Quem faz isto nunca será abalado. Quem faz isso nunca será abalado. Isso quer dizer o seguinte, se todas essas características que eu acabei de enumerar estiver presente na minha vida, eu posso me considerar um cidadão dos céus e ter a certeza, a convicção de que eu vou morar no santo tabernáculo, no santo monte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, mas para ir para essa morada, precisa estar enquadrado aqui, como verdadeiro cidadão do céu. Então, meu irmão, ande em sinceridade, pratique a justiça, fale verazmente segundo o seu coração, não difama com a sua língua, não faça mal ao próximo, não permita que os seus olhos sejam maus, né? Mesmo que você tome algum prejuízo em algumas circunstâncias de negócio, não mude, não volte atrás. E aí, por fim, ele diz, não empreste o seu dinheiro com juros demasiados, com usura, né? E nem receba suborno contra o inocente. Porque se você fizer isso, você nunca será abalado e você será um dos que vão habitar no tabernáculo do Senhor. Vamos orar para Jesus nos ajudar a ter essas qualificações. Pai querido, é com temor e tremor que me apresento em oração diante do Senhor. E eu gostaria de pedir, Pai, que essas qualificações que estão inseridas no Salmo 15,
que mostra quem vai realmente habitar no teu tabernáculo, esteja presente em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a viver o que acabamos de falar. Eu sei que não é fácil, que sem o teu Espírito nós não conseguimos vencer, Pai, todos os desafios desse texto. Me ajuda a ser um cidadão do céu. Não permita que a minha alma seja contaminada com as coisas desse mundo. Pelo contrário, que eu pratique a tua justiça, que eu fale a verdade, que eu viva pela tua verdade e que o teu nome seja glorificado sobre a minha vida. Ajude meu irmão. Ajude essa irmã que está orando comigo, Pai, nesse momento. Que nós sejamos agraciados pelo teu Espírito Santo e que nós façamos tudo isso que aqui está relacionado. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que a palavra possa mobilizar, sensibilizar nosso coração, de tal forma que nós reflitamos sobre as verdades aqui pregadas. Vamos tomar cuidado, queridos. Somos cidadãos dos céus e devemos viver como tal. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama, que você quer bem e que você convive. Eu quero lembrar um texto que sempre tenho lembrado aqui. A bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.